Bom dia a todos. Tivemos um pequeno imprevisto no início da live. E hoje a live era para acontecer, né, através da exposição da nossa colega Ângela, mas ela teve um imprevisto. E hoje vou conversar com vocês um pouco sobre o item 3 do capítulo 5. Eu queria só que alguém pudesse me dar um retorno se tá tudo ok com imagem, som, se tá travando, alguma coisa do tipo. Se vocês puderem me dar esse retorno. Vamos aguardar só mais um minutinho enquanto chega mais alguns participantes, né? Eu deixei fixado o capítulo e o item a ser do qual nós vamos conversar hoje, certo? Aqueles que assim desejarem também podem colocar uma garrafa com água, um copo com água aí próximo, né, para que a gente possa receber da espiritualidade amiga as energias necessárias para estarmos sempre em equilíbrio espiritual. Bom, gente, enquanto chegam mais pessoas, né, antes de iniciar, eu me chamo Alan. Aqueles que não me conhecem, né, eu atuo como colaborador das atividades da Casa de Samaritana e do Centro Espírita Nosso Lar. E hoje eu tenho a incumbência de falar com vocês, né, sobre a mensagem do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Justiça das aflições. Mas antes de iniciarmos, eu vos convido a fazermos uma leitura preparatória para a gente se harmonizar e acalmar um pouco, certo? A mensagem é do livro Vida Feliz, mensagem número 117. Reserva um breve espaço de tempo entre os teus deveres para a beleza. Desperta cedo, a fim de acompanhar o nascer do dia, embriagando-te com a pujança da luz. Caminha por um bosque, silenciosamente aspirando o ar da natureza. Movimenta-te numa praia deserta e reflexiona em torno da grandiosidade do mar. Contempla uma noite estrelada e faz mudas interrogações. Contempla uma rosa em pleno desabrochar. Detém-te ao lado de uma criança inocente. Conversa com um ancião tranquilo. Abre-te a beleza que há em tudo e adorna-te com ela. Bem, essa rápida mensagem, ela nos traz uma importante reflexão, né, da qual muitas vezes a gente esquece, né, de que devemos tentar valorizar os pormenores da vida, valorizar as coisas que muitas vezes passam despercebidas por nós, né, valorizar as coisas que acabam acontecendo e que a gente não dá a devida importância. Então o texto nos traz pequenas coisas, pequenas atitudes, singelas coisas que muitas vezes podem fazer a diferença na nossa vida, podem fazer com que a gente até mesmo abrande um pouco o sofrimento pelo qual estejamos passando, né? Então fica aqui essa reflexão trazida por Divaldo, do livro Vida Feliz, para que a gente possa, né, passar a ter essa admiração de forma mais, né, digamos, de forma mais sincera, né, com as coisas que realmente podem valer a pena para a gente, né, e que tudo ao nosso redor ela tem uma mensagem a nos passar, né, principalmente nessas pequenas coisas da natureza. Bem, vamos à nossa prece inicial. Aqueles que assim desejarem podem fechar os olhos, não como forma de ritual, mas para melhorar sua concentração. Pai de infinita bondade, espiritualidade amiga, mais uma vez te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estudo, pela oportunidade de aprendizado, de podermos cada vez mais nos aproximar de Ti, dos Teus ensinamentos,
que possamos utilizá-los no nosso aprimoramento, no nosso engrandecimento espiritual. Auxilie a cada um de nós, abençoe os nossos familiares, os nossos lares, aqueles que estão passando por algum tipo de angústia, de aflição, que sejam envolvidos com o Teu amor, que possam, Senhor, através da fé e da perseverança, ter a confiança que poderão superar as dificuldades. Guarde a cada um de nós, dê-nos uma manhã tranquila e de paz, um dia tranquilo, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Bom, gente, aqueles que assim desejarem podem acompanhar a leitura. Ela se encontra no capítulo 5, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Certo? O título de hoje é Justiça das Aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não pode ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essa máxima seria um contrassenso. Bem mais seria um engodo, mesmo com essa certeza. Compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse para ter mais mérito, mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende, menos ainda, é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre os vícios e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se compenetrar bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelo ensinamento de Jesus, e hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-las, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Bom, com a leitura, a gente percebe que nesse capítulo, Kardec e os Espíritos da Codificação, eles buscam, nos esclarecer um pouco sobre o porquê, de determinadas situações pelas quais passamos e que muitas vezes elas estão envolvidas de muito sofrimento, Quando o Cristo nos trouxe essa máxima, bem-aventurados os aflitos, ele quis que cada um de nós pudesse perceber o que as aflições pelas quais passamos, elas podem nos proporcionar de bom, Às vezes a gente se prende muito ao problema, a gente se prende bastante aos males que está nos causando, mas muitas vezes a gente esquece, que muitos desses males foram causados por nossas atitudes, às vezes impensadas, Às vezes reflexo do nosso orgulho. E também esquece de analisar o que aquilo quer nos trazer de ensinamento, em que aquilo pode nos auxiliar, Então, nisso se encontra o que o item de hoje nos traz, que é a justiça das aflições, que nada acontece por acaso em nossa vida, O Espiritismo, ele sempre nos alerta para o nosso livre-arbítrio, e a responsabilidade que temos que ter ao fazer uso desse livre-arbítrio. Nós temos total liberdade para agir conforme achamos que
que podemos, né, que devemos, na verdade. Mas a gente não pode esquecer que nossas atitudes, elas refletem não só na nossa vida, mas na do próximo. Então, é justamente às vezes isso que nos faz ter que aprender através da dor, através de aflições, né? E quando você para analisar, se você não tiver uma determinada fé na vida futura ou nas causas anteriores das aflições, né, que o Espiritismo também nos ensina, você acaba em querer se colocar na posição de injustiçado, né, em achar que não é merecedor, em achar que Deus não é justo, que Ele só é um Deus punitivo, que a gente está fadado a sofrer, quando na verdade nós estamos fadados ao progresso. E esse progresso, ele reflete, ele é sinônimo também de felicidade. Porque quanto mais nos depuramos, né, quanto mais nos tornamos espíritos puros, mais a gente começa a valorizar bons ensinamentos, né? Começa a valorizar boas situações que nos trarão cada vez mais uma forma de agirmos com amor, né? Em diminuirmos a dor do próximo. Então, a partir do momento que estamos predispostos, né, a essa evolução espiritual, a gente percebe que não estamos aqui apenas para sofrer, não estamos aqui apenas sendo castigados. Nós estamos aqui como aprendizado. E se porventura esse aprendizado ele acaba sendo precedido ou acaba acontecendo com dores pelas quais passamos, isso tudo é reflexo daquilo que agimos e daquilo que precisamos desenvolver. Então, como a mensagem nos diz, né, ter essa crença na vida futura nos faz perceber isso, né? E muitas vezes também nos faz encontrar algumas explicações que para muitos ou para nós em algum momento, ou às vezes até em momento de muita raiva ou de descrença, a gente acaba esquecendo disso, né? Que aqueles que hoje por algum motivo sofrem, também além de estarem tendo que reparar alguma falta, podem também estar utilizando, ser necessário aquele meio para que ele progrida em algum sentido, né? Como o texto nos fala, né? Muitos que hoje vivem na riqueza, né? Ou muitos que vivem na pobreza, tudo aquilo tem um significado. Não quer dizer que uns merecem mais do que outros, que alguns são mais merecedores. E sendo que ele também nos alerta, o texto nos alerta, que muitas vezes, se formos ter essa causa que existem só merecedores ou não, que aqueles que vivem em abundância, em uma dita felicidade, né? Porque o conceito de felicidade, se a gente for ver o pormenor, ele é bem relativo, que para muitos é felicidade, para outros talvez não seja. Quantos exemplos a gente percebe de pessoas que estão cercadas de dinheiro, estão cercadas de todos os bens materiais, mas que não são totalmente felizes, né? Que passam por algum tipo de angústia, lutam contra doenças, enquanto que outros vivem de uma forma bem tranquila, mesmo com poucos recursos materiais, vivem de forma honesta, né? Trabalham para desenvolver cada vez mais o auxílio ao próximo, se preocupam com o próximo. Então, o texto nos traz que muitas vezes a gente percebe como injustiça aqueles que são ditos de uma conduta moral não muito boa, mas que estão repletos de riquezas, que vivem no conforto, que não se preocupam com esse tipo de coisas materiais. Enquanto que outros que têm uma virtude mais elevada, né, virtudes morais mais elevadas, acabam passando por privações materiais. Mas isso não quer dizer que um seja mais feliz do que o outro. Cada um está no seu momento de aprendizado, né? E cabe a cada um de nós querer tirar o determinado aprendizado. A forma mais efetiva da gente conseguir
né, aproveitar as situações que nos são dadas, é tentar não nos colocarmos como simplesmente castigados, né? Tentarmos refletir de forma mais profunda o que é que aquilo tem a nos ensinar, o que é que aquilo vai nos trazer, né? Então a gente não pode em nenhum momento achar que estamos sofrendo ou passando por determinada situação porque Deus é injusto, né? Kardec nos alerta nessa mensagem, nessa passagem do Evangelho, de que Deus ele é soberanamente justo, né? E que a gente não deve duvidar de nenhuma de suas virtudes, porque a partir do momento que a gente o coloca dessa forma, estaríamos tirando um dos atributos, né, que ele tem, e então ele deixaria de ser Deus, né? E muitas vezes isso acontece porque queremos comparar algumas situações ou alguns julgamentos com aqueles que ainda praticamos, né? Achando que tudo que acontece, né, aquele merece castigo. Não existe apenas uma forma de reparar os nossos erros através de castigo, né? Em passagens anteriores do Evangelho, em outros momentos da codificação, o Livro dos Espíritos, outras mensagens nos trazem que através do amor, né, através de práticas boas, através do auxílio ao próximo, também conseguimos reparar os males que cometemos, né? E muitas vezes todas essas aflições que discutimos aqui hoje, que todo esse capítulo vai discutir ao longo da semana, ao longo do mês, elas podem ser abrandadas, como também podem ser dificultadas. Tudo vai depender da nossa conduta, tudo vai depender da nossa forma de encarar, né? Do nosso amadurecimento, de termos a humildade suficiente para reconhecer que aquilo é um aprendizado, que aquilo é uma forma de tentarmos evoluir, né? Então, da mesma forma que somos responsáveis pelo nosso livre-arbítrio e que devemos ter a certeza que todas as nossas atitudes geram uma causa, a gente também deve perceber isso, né? De que a forma como vamos encarar as dificuldades também vão gerar um resultado. Podem dificultar ou não a nossa jornada, podem dificultar ou não superarmos isso. Um exemplo claro disso são pessoas que são acometidas com muitas doenças, né? O seu fator psicológico interfere bastante na sua recuperação. Lógico que precisamos de todo o amparo e todo o aparato científico, todo o aparato médico, né, de medicação, mas o nosso equilíbrio, a nossa fé também conta, né? Muitos usam, né, muitas pessoas até de forma às vezes, sei lá, inocente ou pelo dito popular, dizem que basta ir ao médico que estão doentes, né? Muitas vezes que não querem ir ao médico para não descobrir que estão doentes. Mas o que na verdade acontece é a forma que encaramos aquilo, né? Que nos deixamos abalar com aquilo. É comprovado que pessoas podem se recuperar, né, em casos mais extremos, se mantiverem o seu equilíbrio, se encararem aquela situação de forma mais serena, sem querer desestabilizar o seu campo mental, né? O Joana de Ângeles, ela sempre nos traz que a importância de nos equilibrarmos, né? Que os nossos pensamentos, eles geram força, né? Toda a codificação, Leon Denis também nos traz isso, que todas as nossas ações, elas são reflexos da nossa vontade. E toda essa vontade, ela inicia em um pensamento. Então, o que devemos trazer dentro de nós é essa certeza de que a dificuldade, se ela está acontecendo, ela em algum momento, em algum sentido, ela é necessária, mas que ela vai ser superada. Ela não vai acontecer para sempre, né? Então, assim, eu acho que, no geral, o que a mensagem queria nos tratar, nos passar, era isso, né? Que o Espiritismo, ele sempre nos coloca dessa forma, que devemos analisar cada situação, que devemos buscar sempre o nosso melhoramento, o nosso aprimoramento, né?
A Serina ela coloca aqui que a felicidade está dentro de si quando nos encontramos com Deus. Exatamente. Então, parte de nós, né, tudo que reflete ao nosso redor, parte de nós, nossos pensamentos, nossas atitudes, as consequências disso tudo, né, os meios nos quais nos atraem, né? Às vezes você pode dizer, não posso modificar o meio. Além de poder auxiliar na modificação daquele meio, você percebe que é atraído para aquilo que você alimenta, né? Então, quando a Serena nos traz isso, que está dentro de nós, é justamente nesse sentido, que aquilo que alimentamos vai refletir no nosso meio, as pessoas com as quais nos afinizamos, as situações pelas quais passamos, né? Então, é justamente nessa certeza de uma recompensa da vida futura, o capítulo Bem-aventurados os aflitos, né? Que bem-aventurados quer dizer felicidade, né? Felizes os aflitos, é justamente nesse sentido, que o sofrimento ele não é eterno, que o sofrimento ele lhe traz um ensinamento, ele lhe traz um significado, né? E é justamente através dele que encontraremos essa felicidade, né? Não só através dele, mas infelizmente estamos num estágio evolutivo que ele é necessário para isso, para a nossa depuração espiritual, para que possamos, no futuro, nos tornarmos espíritos puros, habitarmos atmosferas menos densas, estarmos envoltos de atitudes de amor, né, de locais com menos dor, com menos sofrimento, né? Não nos esqueçamos de que o nosso destino é o progresso, mas que cabe a cada um de nós quanto tempo vai levar para chegarmos até ele. Bom, meus amigos, fui pego um pouco de surpresa na manhã de hoje, mas espero ter contribuído, né, aqueles que quiserem participar conosco, quiserem deixar alguma mensagem, algum entendimento daquilo que foi lido na manhã de hoje, né? Espero sinceramente ter colaborado, né, em trazer um pouco sobre o entendimento dessa passagem, né, que possamos cada vez mais buscar o nosso melhoramento, né? E uma das formas disso também é através do estudo, né? Busquemos sempre estar em contato com os ensinamentos do Cristo, né? Fortalecer o nosso conhecimento intelectual para que possamos aprimorar o nosso conhecimento moral, para que possamos, através desse conhecimento, colocar em prática tudo que o Cristo nos ensinou, né, no seu Evangelho. Então, ele nos dá todas as formas de nos aproximarmos das suas palavras, ele nos dá todos os meios, né? Cabe a nós essa percepção. Temos a Bíblia através do seu Evangelho, das suas passagens, do Antigo e do Novo Testamento, temos as codificações espíritas, temos mensagens. Então, vamos buscar também esse equilíbrio através do estudo, através dessa compreensão, né? Hoje os meios de comunicação nos permitem nos aproximar de lindas palestras através do YouTube, de canais do Instagram, né? Essa live ela ficará disponível tanto na página do Lex quanto no canal do YouTube, né? E mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos vocês, quero agradecer ao Lex a oportunidade, né? E eu espero realmente ter contribuído. Então, já que estamos próximos de encerrar, eu quero convidá-los a fazermos a nossa prece de encerramento. Mais uma vez, aqueles que assim desejarem podem fechar os olhos para melhorar a concentração. Pai de infinita bondade, só temos a te agradecer, Senhor, por toda a tua misericórdia, por todas as tuas bênçãos, por estar sempre nos guardando, nos protegendo, nos dando os meios necessários para o nosso progresso, pelas oportunidades de aprendizado, pelas oportunidades de colocarmos em prática, Senhor, os teus ensinamentos. Que possamos ter a consciência de que através do amor, da prática da caridade, encontraremos o nosso equilíbrio e a nossa evolução. Auxilia cada um de nós,
esteja no plano físico, esteja no plano espiritual, que possamos ser orientados ao nosso progresso, que possamos ser orientados ao nosso melhoramento. Auxilia cada irmão, Senhor, que esteja sofrendo, seja num leito de hospital, esteja precisando de um consolo, que possa recuperar a sua saúde. Abençoa também os seus familiares. Dê-nos uma semana de paz, um dia tranquilo, o equilíbrio necessário para prosseguirmos nessa jornada. Mais uma vez, obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, eu só tenho a agradecer a presença de todos vocês, certo? E um bom dia a todos. Muito obrigado.